e muita gente no público está em dúvida sobre o que aconteceu ali. Como que a bancada do PT se comportou? Se deu aval? Se vai tentar resistir com mais veemência agora? O que aconteceu naquela circunstância e que tipo de medidas vocês estão pensando como reação, né? Porque a repercussão foi muito negativa também para o governo. Olha, Rafael, a gente tem que compreender que nós ganhamos a presidência da República, mas nós não ganhamos o Congresso. A gente não ganhou a Câmara, a gente não ganhou o Senado. E isso é muito claro que interfere, né, no dia a dia dos projetos que são importantes para o governo. Então, eu costumo dizer, essa semana, por exemplo, foi uma semana muito intensa, muito. A gente começou a falar do arcabouço e passou o arcabouço. Depois veio a CPI, antes veio a CPI do MST. Depois que passou o arcabouço, vem o marco temporal e a relação do diálogo do MP sobre a reforma dos ministérios. Ao mesmo tempo, a CPI da fake news. Então, tudo isso aconteceu essa semana. Nós nos dividimos, né, em ações para poder combater os espaços que a gente está, articular, conversar para evoluir ou retroceder, né, que foi o que aconteceu assim que passou o arcabouço, né, nessa quarta-feira, projetos que eram voltados para o agronegócio e com um retrocesso no entendimento do que significa a questão ambiental. Essa que é a realidade, né? Então, essa semana é uma semana essa que vai entrar é uma semana que reorganiza, né, a bancada do PT, dialoga com o governo, lembrando que a base governista não é de esquerda, e muito menos tem um trabalho voltado para a gente poder preservar o meio ambiente, e eles criminalizam os povos indígenas. A fala deles lá é uma fala assim: é muito índio, é pouco índio para muita terra. Tipo, é um retrocesso de pensamento que só visam o lucro, o negócio, o veneno nas nossas comidas e a devastação das nossas terras. Essa que é a realidade. Então, já respondendo sobre o marco temporal, que a Bruna perguntou, é um projeto, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que ele inviabiliza, né, que os nossos povos indígenas, pela Constituição, possa garantir a demarcação de terra. E garantir a demarcação de terra não significa que os indígenas vão ter terras prioridade só para eles. Os indígenas são guardiões da nossa floresta, são aqueles que ajudam a cuidar da fauna, da flora, ajudam a cuidar dos nossos biomas. Então, não se trata de uma relação só indígena do meu povo, mas se trata de você, Bruna, se trata de você. Todas essas pessoas que estão nos assistindo, trata-se de a gente ter clima, né? Que hoje a gente não tem, tá tudo bagunçado. Quando é calor, tá frio. Quando é frio, tá calor. E isso bate diretamente na questão ambiental. Bate na relação das nossas alimentações, não é isso? Então, ele é todo um sistema ambiental. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão, para que não fique só a defesa dos povos indígenas, mas que fique a defesa do povo, da soberania do povo, principalmente no que a gente fala de alimentação saudável. A Câmara aprovou um requerimento de urgência, né, para votar o marco temporal das terras indígenas, né? E as medidas de esvaziamento tanto do Ministério dos Povos Indígenas quanto do Ministério do Meio Ambiente foi esvaziado na Câmara, foi esvaziado com o aval do presidente Lula. O que a senhora tem a dizer sobre essa questão do aval do presidente Lula? Que é uma bobagem, né? Porque o texto, ele sai do governo. E o texto do governo, ele coloca a reorganização de todos os ministérios, inclusive do meio ambiente, inclusive dos povos originários. Tipo, coisas que essa grande imprensa quer ficar colocando, que o presidente Lula tem dificuldade e que
né, colocando um governo para baixo, que esse é o papel da grande imprensa. Infelizmente, né? Ela criminaliza a política, ela não faz com que a política tenha uma esperança. Então, quanto a gente fica correndo, né, com o presidente Lula para poder mostrar tudo aquilo que já foi pensado e feito, como Bolsa Família, como baixar o valor do gás, como baixar o valor da gasolina, como aumentar o salário mínimo, nada disso fica em pauta, só fica má notícia. Então, óbvio que, volto a dizer, nós temos problemas de não ter uma base de deputados e senadores. Então, quando chega o texto, eles mudam. E aí fica uma briga, né, de foice para que se mantenha o texto base. E, volto a dizer, nós temos um governo, uma base aliada, né, que é voltada ao agronegócio, que é aquela que não quer retroceder em toda a devastação que ele fez no Brasil, na Mata Atlântica, que ganha dinheiro, lucra, matando o povo indígena. Os Yanomamis são nítido o que eles fizeram com os Yanomamis, que não só fizeram com os Yanomamis. Em todas as terras que tem povos, principalmente aqueles que estão isolados, foram atacados pela mineração. Atacados e mortos. Então, temos que ter uma reflexão muito profunda, né? E a gente tem que falar sobre isso, sobre essa reflexão profunda, né? Dessa luta de classes, porque é uma luta de classes, né? Nitidamente. Mas o que a gente quer para o nosso Brasil? Continuar com o retrocesso que foi na gestão anterior, ou com ajuda, e principalmente com a ajuda do Congresso, e esse Congresso agora é muito pior do que foi o outro, por incrível que pareça, o pior, né, perfis da República, da história da República, está, infelizmente, nos Congressos. Passaram aí, né, a posição de um senador que não está fazendo o papel dele, está querendo ficar tumultuando. Enfim, então, nós vamos ter que ter uma mobilização muito intensa da nossa comunidade, desde a sociedade, movimento social, popular. É esse que vai ajudar a ter o contraponto do que o presidente Lula precisa para a gente avançar com as nossas políticas. Interessante, Juliana. Por uma questão também de justiça, né, gente? A repercussão tá crítica, Juliana, não preciso nem dizer, né? É muito visível isso. Agora, por questão de justiça, a senhora não faz parte da comissão mista que aprovou essa reestruturação da MP, né? Só confirma essa informação para mim. Não faz, então não tem como cobrar votos para uma pessoa que não votou. Tô até com a lista aqui, o Otto Alencar entendi que votou sim a favor dessa medida. Há de se questionar a gente assim que... Até na CPI da Covid, né, destaquei agora o vídeo do Otto Alencar e ele votou pela reestruturação. Mas, enfim, a despeito dessa circunstância que continua meio nebulosa, vocês estão com medidas... Eu vi ali que estão descartando a ideia de judicializar, também seria uma coisa mais do governo federal. Perante a Câmara, como vocês estão vendo essa questão? O que pode ser feito perante a Câmara? Articulação? Algo nessa linha? Articulação, conversas, muitas conversas, né? E não abrir mão do que é importante para o governo, né? Agora, também você depois tem uma outra tramitação que é a sanção do presidente Lula, né? A última instância. Então, o presidente, gente, ele criou o Ministério dos Povos Indígenas, não é isso? Ele foi o que deu mais ação, organização para que esse ministério pudesse acontecer. Na verdade, o que já tem, precisa arrumar, porque é um ministério novo, né? Na relação ambiental, é uma pauta internacional. Né? É uma pauta internacional. Todos os recursos estão voltados, quando o presidente Lula sai, principalmente, mas a primeira pauta é a relação ambiental. Não está só tendo problema aqui no Brasil. O Brasil, se não se organizar nesse desmatamento, ele vai ser punido internacionalmente. E quem é que vai pagar sobre isso? São os senadores? São os congressistas? Quem é que vai pagar? Não, é o povo. Então, acho que esse debate é um debate que nós vamos ter que enfrentar. E não é só agora.
Bruna, não é só agora. Ele vai ser os 4 anos de desgaste para poder desgastar o presidente Lula. Então, ou a gente tem essa compreensão de como nós estamos enfrentando o Congresso, ou nós vamos ficar jogando o que eles querem que a gente faça. Jogando, né, a desinformação, a má notícia, Tá bom, temos um problema. Como que nós vamos solucionar esse problema se o Congresso não tem força para isso? Se nós, 131 de 513, que não dá nem um terço, né, dos deputados eleitos progressistas, né, que são base verdadeira desse governo, que tem a mesma caminhada, ideologia, como que a gente vai fazer? Na minha opinião, tendo a mobilização do povo. Como você acha que vai ficar a história, né, do desmonte, né? Se você for pensar, até agora os movimentos sociais tiveram que engolir 3 derrotas amargas, né, na política. Uhum. Olha, uma coisa que o Bolsonaro fez de bom, ele fez uma coisa boa. Ele unificou os povos indígenas. Nesses 4 anos, quem assegurou que esse projeto do marco temporal não avançasse foram os povos indígenas se mobilizando rapidamente para poder ir para o Congresso Federal, né? E elegemos 3 indígenas, né? Sônia, Célia, eu, e claro que 3 de 513 é muito pouco, mas é o maior da história da República. Então, nós vamos ter voz e vez para poder estar lá falando o que os povos indígenas gostariam de falar quando pegasse aquele microfone e ficasse, né, frente a frente desses bolsonaristas do ódio, da morte, da difamação, do fake news. Então, esse é o nosso papel. Mas, além disso, não pode ficar só com a população indígena, ela tem que ultrapassar isso. Todo mundo tem que se movimentar, todos os movimentos sociais populares, a comunidade, a população, compreender o que está acontecendo e quanto vai ter um retrocesso e quanto vai ter matança. Né? Essa aqui é a palavra. Quanta morte vai acontecer se esse projeto passar e for sancionado. Eu acho que o presidente Lula, né, espero eu, né, como dirigente nacional, como deputada federal, como indígena, que a gente não chegue até essas consequências. Vamos, essa semana, falar muito, conversar muito. Parlamento é isso, né? Falar, né? Articular, pensar, mobilizar, principalmente internamente, né? Buscar uma bancada forte que também vai numa linha de frente para poder discutir melhor sobre esse projeto e não deixar avançar da forma que ele está.